Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E nessa série a proposta é comentar a lição bíblica da CPAD do segundo trimestre de 2025, onde o tema é "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, um estudo sobre o Evangelho de João. E hoje vamos comentar a lição número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. O texto áureo se encontra em João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. A verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. E a introdução dessa lição, estaremos comentando o capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus faz a declaração de como eu sou, onde ele diz: eu sou a porta das ovelhas, onde Jesus fala do serviço de pastoreio do rebanho que todos conheciam, relacionando esse serviço com a sua pessoa e com a sua missão. E o tópico 1 da nossa lição, Jesus, a porta das ovelhas. E a parte 1 do tópico 1, o contexto desse capítulo. Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença, está relatado ali no capítulo 9 de João, um sinal claro que o Messias realizaria. Os fariseus interrogaram esse ex-cego e ele declarou que não sabia quem foi que o curou, mas ele foi curado. Ele foi expulso da sinagoga, onde Jesus o encontra. Isso está relatado ali no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 35, onde Jesus diz para o ex-cego: crês tu no Filho de Deus? Aí o ex-cego diz para Jesus: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus responde: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Onde que esse ex-cego fala para Jesus: eu creio, Senhor, e o adorou. Então, nessa conversa ali de Jesus com esse cego que foi curado, os fariseus estavam ali em volta, os religiosos judaicos, onde que Jesus fala para esse cego, os fariseus escutam: eis que vinha este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Onde que os fariseus dizem para Jesus: também nós somos cegos? Aí Jesus diz para eles: se fossem cegos, não teriam pecado, mas como vocês dizem, vemos, assim o vosso pecado permanece em vocês. Onde que no capítulo 10 a seguir, que está relatado no Evangelho de João, Jesus começa a falar com esses líderes que cuidavam das ovelhas do rebanho do Senhor. Onde que vamos para a parte 2 do tópico 1, a porta das ovelhas. Então no capítulo 10, Jesus usa uma figura de linguagem que todos conheciam. Primeiro ele fala sobre a entrada do local onde ficavam as ovelhas, onde ele diz: quem não entra pela porta é ladrão e salteador, e quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele já está fazendo ali uma comparação para os fariseus. Essa palavra ladrão quer dizer alguém que pega sem ninguém ver, e a palavra salteador é alguém que pega de uma forma agressiva. Ele usa da sua força física para roubar uma pessoa. Então Jesus diz: aqueles que não entram pela entrada da porta das ovelhas são ladrões e salteadores, e quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está dizendo que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O cego não conseguia identificar Jesus porque não enxergava, mas pela voz ele conseguia identificar. Por isso que Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Onde que Jesus estava dizendo: vocês, esta ovelha cega, não conhecia a voz de vocês, então vocês são ladrões e salteadores. E Jesus, nessa analogia, ele ainda fala: e as ovelhas não vão seguir porque são estranhos. Essa palavra estranhos quer dizer que não pertencem àquele lugar. Por isso que Jesus se declara: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então Jesus está declarando que ele, somente ele, é a porta das ovelhas. E a parte 3 do nosso tópico 1 diz assim: a mensagem da porta.
Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo que ele é o único lugar que dá para entrar para chegar a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus diz, é para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Em João capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta. E em Mateus capítulo 7, ele aponta para a porta. Então essa porta estreita, essa porta apertada, é o próprio Jesus Cristo. Não é nenhuma religião, não é nenhuma placa, não é um sistema religioso. A porta é Jesus, porque por ele todos podem entrar. Como ele mesmo diz ali no versículo 11, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. É a segurança, é a provisão, é a comunhão, a intimidade com Deus que é garantida por Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, não pelos nossos grandes coisas que fazemos para o Senhor, mas tudo é por Jesus Cristo. Tópico 2 da nossa lição, o aprisco das ovelhas. Parte 1 do tópico 2. Parábola, alegoria. Alegoria é o uso de uma imagem ou algo conhecido para representar outra coisa com um significado profundo. Já uma parábola é uma narrativa curta e simples de experiências cotidianas que as pessoas conhecem, usada para transmitir um ensinamento. Então Jesus usa esta parábola das ovelhas no seu aprisco para os ouvintes entender o que queria dizer em relação ao cuidado das ovelhas, que representavam as pessoas, e seus líderes, os pastores. Jesus deixa bem claro aonde ele quer chegar. Ele quer mostrar para os fariseus, os escribas, os saduceus, que eles não cuidavam das ovelhas que o Senhor deu para eles cuidar do jeito que era para fazer. Parte 2 do tópico 2, o aprisco das ovelhas. Esse aprisco é um local para a proteção das ovelhas. Existiam os apriscos comunitários, que era dentro de cidades ou aldeias, e eram muito bem muradas, muito bem seguradas. Ali o porteiro, que é relatado ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, é o guarda que fica na entrada do aprisco para cuidar das ovelhas. E tem também os abrigos temporários, que são nos campos, quando os pastores levam os rebanhos para locais um pouco mais longe para cuidar deles. E esse aprisco é feito com madeiras, com pedras, é mais simples. O aprisco das ovelhas tem apenas uma porta, que serve tanto para a entrada como para a saída. O foco do aprisco é a segurança e o abrigo. Esse aprisco poderia ser a céu aberto ou coberto, como numa cidade ou numa aldeia, ou também usado em uma caverna. O aprisco fala do cuidado e segurança que o pastor deve ter com o seu rebanho. Nesse local tão simples, mas muito importante, Jesus fala da relação da mensagem que ele está passando para os seus ouvintes, para eles entenderem o cuidado que devia ter com as ovelhas, isto é, com as pessoas. E a parte 3 do tópico 2, um lugar de proteção. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus mesmo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O principal objetivo do pastor é assegurar que suas ovelhas estão protegidas contra os predadores. Os pastores geralmente dormem na porta, mas não é um sono pesado, é um sono que a pessoa está levemente cochilando para prestar atenção no que pode acontecer. Jesus, como bom pastor, é muito mais do que um guarda. Por isso que o Salmo 121 diz que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. E no Salmo 100 diz também que foi ele e não nós que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então o aprisco das ovelhas, o local onde as ovelhas ficam, Jesus faz uma parábola, uma analogia tão poderosa que quem estava ouvindo entendia que os grandes líderes religiosos eram os ladrões e salteadores e não cuidavam das ovelhas, enquanto Jesus era o bom pastor que dava a sua vida pelas ovelhas. Esse sim podia garantir o cuidado, a segurança e o conforto das ovelhas.
Tópico 3 da nossa lição: a distinção, isso é, a diferença entre o bom pastor e o mercenário. E a parte 1 do tópico 3, o bom pastor. A palavra bom quer dizer valoroso, digno, que tem nobreza. Então Jesus, além de ser o pastor que cuida, ele é valoroso e nobre nesse cuidado. Por isso que ele diz que ele dá a vida pelas ovelhas, e somente ele pode fazer isso. Muito mais do que cuidar, muito mais do que vigiar, ele defende o seu rebanho até as últimas consequências. Por isso que no versículo 10 ele fala: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Esse ladrão que Jesus está falando não é o diabo como costumamos a pensar. Esse ladrão é aos líderes religiosos que roubavam as ovelhas, matavam as ovelhas e destruíam as ovelhas. Isso é, estavam só preocupados consigo mesmo. Jesus falando que ele dá a sua vida para que nós tivéssemos vida com abundância. Então somente o bom pastor pode dar a sua vida para que eu e você possamos ter vida, e vida com abundância. Parte 2 do tópico 3, o mercenário. A palavra mercenário quer dizer o empregado contratado. Ele não é um ladrão, não é um salteador, não é uma pessoa violenta, agressiva, não é uma pessoa furtiva, mas é alguém que só pensa em si mesmo, não na responsabilidade que deram para ele. Ele está só preocupado com o dinheiro que vai ganhar. Os fariseus, o clero religioso, só pensavam na sua ocupação egoísta e cobiçosa. O mercenário, se ele visse que ia acontecer alguma coisa com a sua vida, ele abandonava as ovelhas, ele não ficava cuidando delas, porque a sua preocupação era consigo mesmo. Ele não pensaria duas vezes em abandonar o rebanho, porque o que ele queria mesmo era só cuidar dele mesmo e não do rebanho. Imagina isso, Jesus falando diante do clero religioso, os fariseus, que o povo tinha como os grandes líderes, as únicas pessoas que tinham contato com Deus. Por isso que Jesus vem trazer a verdade para o povo. E os religiosos ficaram com tanta inveja, com tanta raiva, tanto é que eles não temiam quebrar o mandamento de Deus com vontade de matar Jesus. Parte 3 do tópico 3. Lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos vorazes que Paulo fala ali em Atos capítulo 20, versículo 29, ele está dizendo que depois da partida deles, ele sabia que havia lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. São falsos mestres com o objetivo de desviar as ovelhas com ensinos heréticos fora da palavra de Deus. Isso é, destruir a fé dos cristãos. A ideia são pessoas enganadores que tirariam o povo da presença de Deus. Isaías capítulo 56 fala também, mas de outra forma. Ele chama de cães gulosos, que são pessoas que nunca se fartam por causa da sua ganância de somente se aproveitar do rebanho. E isso tem trazido muitos problemas para o reino do Senhor. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que tem nos ajudado, nos direcionado, nos orientado. Por isso que nós temos o nosso bom pastor. O pastor Jesus é o pastor da igreja invisível, que está dentro da igreja visível. A igreja espiritual é a igreja de Jesus. E a igreja física é a igreja das denominações, que são importantes. Mas nós temos que estar inseridos na igreja espiritual, a igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes criticamos alguma liderança, como é que eles estão fazendo, mas nós temos que lembrar o que Jesus falou em Lucas capítulo 12, do versículo 45 em diante, onde ele fala: o Senhor deixou alguém cuidando ali da sua casa, e aquele cuidador pensou assim: bom, o meu Senhor está demorando. Então ele começa a espancar os criados e criadas e começa a beber, começa a comer e começa a embriagar-se. Isso é, ele começa a se aproveitar daquilo que o seu Senhor deixou ali para ele. Então o texto diz que o Senhor virá numa hora em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e separá-lo-á e dará a sua parte junto com os infiéis. Então a prestação de conta contra os cães gulosos, contra os lobos cruéis vai chegar. E o que devemos fazer enquanto isso é só orar para que Deus ilumine e dê sabedoria para esses líderes agirem da forma mais correta
com o rebanho do Senhor. Concluindo a nossa lição, o bom pastor e as suas ovelhas. Nós pertencemos a uma denominação, uma placa, uma instituição religiosa. Se é ali que Deus nos quer, então devemos honrar os nossos líderes, estar sempre orando por eles, intercedendo por sua família, porque é uma tarefa nobre, só que também é uma tarefa difícil lidar com seres humanos. Então a chamada de pastor é uma chamada muito importante para o reino de Deus. Mas, como ovelhas do Senhor, nós participamos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E é essa igreja que Jesus vem buscar na sua volta. Amém, povo de Deus? Então estamos aí no pastoreio do nosso bom pastor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Na próxima semana estaremos com a lição número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Fiquem todos na paz. Tchau.